todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Hoje é mais um vídeo de review e tutorial de um jogo que tem por nome Hadar. Hadar é um jogo do designer Benjamin Chua. É um jogo para 2 a 5 pessoas com 10 ou mais anos de idade e dura entre 45 a 60 minutos mais ou menos. É um jogo originalmente da editora alemã Hans im Glück e trazido para Portugal pela David Games. Em Hadar vamos ter uma civilização não muito definida que temos que evoluir em vários aspectos dessa civilização ao longo de 3 épocas, com o objetivo de sermos a melhor civilização, a civilização mais evoluída ao final das 3 eras. De seguida, vamos ver os componentes e depois como é que se joga este Hadar da Hans im Glück, trazido para Portugal pela David Games. Então vamos ver os vários componentes deste Hadar da Hans im Glück, trazido para Portugal pela David Games. E começamos com o tabuleiro central. Portanto, aqui está o tabuleiro central. O tabuleiro central é composto por 5 partes, que faz este pentágono que está aqui. Portanto, cada parte tem uma cor diferente para cada tipo de carta. Amarelo para economia, roxo para tecnologia, vermelho para militar, azul para cultura e verde para produção agrícola, produção de comida. Tem aqui isto aqui, também ao centro para fazer a escolha de início de cada época. Temos os tabuleiros. E são os tabuleiros pessoais dos jogadores. Tem, no canto superior direito, tem um escudo. É todo diferente, que irá equivaler ao escudo que está aqui. Portanto, isto significa que, este leão equivale a este leão e se estiver aqui neste lado, este irá fazer o draft desta zona. Pronto. O que mais tem aqui por cima? Tem as medalhas de prata e as medalhas de ouro. Tem aqui uma pequena ajuda sobre as colónias. Aqui em baixo, esta parte azul é a parte de fazer o busto, as estatuetas, com a cultura. E aqui os traques. O amarelo de economia, o vermelho de militar, o azul cultura e o verde de produção alimentar ou produção agrícola. Temos as cartas. As cartas para fazer então o draft. Temos a de era 1, era 2 e era 3. E cada era tem as cartas das cores. Temos as cartas iniciais. Portanto, são 5. São as cartas de início para saber qual é o setup inicial de cada jogador e qual é aquele jogador que joga primeiro. Temos os tokens de recursos que servem para as medalhas e para os bustos e para algumas cartas de tecnologia. Estes são os pequenos tokenzitos, os pequenos marcadores para cada uma das trilhos e pronto, correspondem à cor, correspondem também ao trilho correspondente. Vermelho militar, amarelo economia, azul cultura e verde comida ou produção agrícola. Temos as várias colónias. As colónias têm aqui o poder militar que são necessários, os pontos que têm e depois aqui quanto é que valem se não as virarmos e o que é que temos que pagar se as virarmos. E de por trás varia em termos de pontos e em termos de trilhos que elas vão melhorar. Portanto, existe a de nível 3, a de nível 9, a de nível 15, a de nível 21 e a de nível 30. Existem as moedas em 1, 5 e 10. Existem os tokens de superior a 10, 20, 30. Temos as folhas de ajuda. Temos um score, um bloco de pontuação. E temos aqui os manuais em português e em espanhol. E pronto, são estes então os componentes deste Hadar da Hans im Glück, trazido para Portugal pela David. De seguida, vamos ver como é que se joga este jogo. Então, de seguida, vamos ver como é que se joga este jogo. E como sempre,
iniciamos com a preparação do mesmo. Começamos com a preparação do tabuleiro central, o pentágono. E o pentágono está dividido, então, em partes. Temos esta parte central, que é aquela que tem a roda central, e é aquela que devemos iniciar. E a partir daí podemos fazer quase aleatoriamente, colocar os restos das peças, das 4 peças, para fazer o pentágono. E pronto. Então é assim o pentágono colocado, com as várias faces. De seguida vamos dar um tabuleiro a cada um dos jogadores, que irá então prestar atenção ao símbolo, ao escudo que lá tiver em cima. Os restantes que não forem utilizados são retirados de jogo. Depois iremos dar os marcadores de produção de cada um dos recursos aos jogadores, que irão colocar atrás nas trilhas correspondentes à cor do token. Iremos baralhar as várias cartas de época 1. Primeiro iremos começar por separar as várias cartas dos vários tipos. Iremos baralhar cada uma dos grupos e iremos tirar 2 cartas por jogador por cada uma das cores. Como é um jogo de 3 jogadores, iremos então tirar 6 cartas. Iremos colocá-las na zona correspondente. Iremos fazer isso para cada uma das cores. As restantes cartas serão retiradas de jogo. Vamos fazer um armazém geral de moedas e um armazém geral de tokens de 10+. Vamos parar cada tipo de colónia pelo seu poderio militar. Iremos baralhar cada tipo e iremos tirar uma colónia por cada jogador que esteja a jogar. Neste caso são 3, portanto, cada tipo de colónia iria ficar com 3. As restantes são retiradas de jogo. De seguida, vamos dar os tokens de recursos bónus para cada jogador. 2 de cada. Isto é um total de 8. Cada jogador irá colocá-los ao pé do seu tabuleiro. Iremos dar também uma folha destas de ajuda de jogo a cada um dos jogadores. E finalmente iremos baralhar as cartas de início e dar aleatoriamente uma a cada jogador. As restantes são retiradas de jogo. O jogador que tiver o valor na engrenagem mais baixo será o primeiro jogador na primeira época. O segundo será o primeiro jogador na segunda época. E o terceiro será o jogador na terceira época. Se houver mais jogadores, eles nunca serão os primeiros jogadores em nenhuma época. De seguida, os jogadores irão escolher qual a face que querem da sua carta. A carta tem a face A e a face B. De acordo com o que ganham de dinheiro e o que aumentam nos seus trilhos, ele irá então escolher se quer ou o lado A ou o lado B. Portanto, aqui vai-se ver qual é o início da trilha. Se ele escolhesse este, ele ia ganhar 8 de dinheiros e iria aumentar 2 no seu trilho amarelo, 1 no seu trilho vermelho, 3 no seu trilho azul e 4 no seu trilho verde. Os jogadores que nunca forem primeiros jogadores, neste caso todos vão ser primeiros jogadores, mas no jogo de 4 e 5 há pelo menos 1 ou 2 jogadores que não vão ser primeiros jogadores, eles irão receber uma moeda por isso. Isto é, adicionar às moedas que ganhavam na carta, esses 2 jogadores, ou esse 1 jogador, no caso de 4 jogadores, iriam ganhar uma moeda a mais. Depois disto, o jogo está pronto a iniciar. Uma época do jogo a dar é dividida em 2 grandes fases. A fase A e a fase B. E, entre fases, existe um conjunto de ações que tem que ser feito e, no final da época, existe outro conjunto de ações a serem feitas. O jogo irá durar
3 épocas em que serão feitas então estas duas fases para cada uma dessas épocas. Na primeira fase, todos os jogadores irão jogar simultaneamente, adquirindo cartas dos várias zonas, dos vários grupos de cores. Depois irão ser feitas ações entre a fase A e a fase B. Na fase B irão adquirir cartas que foram descartadas para a pilha de descarte de cada uma das cores. E no final da época irão realizar-se então fases ou ações de final de época. O jogo irá continuar para a segunda época, que irá exatamente decorrer da mesma forma. Irá decorrer a terceira e última época, que no final desta irá terminar o jogo. Toda a época inicia com o primeiro jogador, isto é, aquele que teve a carta com menor número na engrenagem, carta inicial com menor número, a fazer uma escolha, que é escolher qual é a posição da roda central. Isto é, onde é que ele vai iniciar a fazer o seu draft, a sua recolha de cartas. Ele vai escolher, então, vamos dizer que era aqui o Pegasus, ele ia escolher qual destas cores é que ele iria iniciar o seu draft. Vamos dizer que ele queria iniciar com a comida. A partir daí, todos simultaneamente vão ver onde é que os seus escudos estão a apontar e vão recolher duas cartas dessa zona, dessa cor, certo? Vamos dizer então que eu era o dragão, eu ia recolher duas cartas roxas. E todos iriam recolher duas cartas da cor onde estavam virados. Depois de recolher dessas duas cartas, eles tinham uma escolha. Primeira escolha. Iam decidir qual destas cartas é que iriam descartar e qual é que iriam ficar. Portanto, ele tinha a escolha. Então vamos dizer que ele escolhia ficar com esta. Quer dizer, esta seria descartada para a pilha abaixo da cor onde eles foram buscar. Se é a cor roxa, então ele ia descartar para a pilha assim, virada desta forma, sempre com a face para cima. E por cima de qualquer outra cor que já lá esteja. Portanto, eu iria ficar com esta cor. Depois de escolher ficar com esta, eu tinha então outra escolha. Que escolha era esta? Eu poderia escolher comprar esta carta ou tirar esta carta de jogo. Vender a carta e tirá-la de jogo. Se eu escolher comprar a carta, eu vou pagar o valor que está aqui. Neste caso, 2 dinheiros. E vou adicioná-la na parte de baixo, na cor correspondente a essa carta. Se for o roxo, é aqui. Ou vai vender por o preço que está aqui. Neste caso, 2 dinheiros. Vamos dizer que o jogador escolheu esta carta. Estas são normais cartas, portanto, esta carta foi escolhida. As roxas de tecnologia dão cartas que dão poderes especiais, pontuações de final de jogo, habilidades, etc, etc. As restantes cartas vão aumentar os vários recursos que temos no nosso tabuleiro. Isto é, os trilhos. Esta daqui aumenta o trilho amarelo por 1 e o trilho vermelho por 1. Isto é, ela vai aumentar, os trilhos estão aqui pelo valor que está dentro daquele quadrado. Neste caso, ela então iria colocar aqui, pagando o valor que está aqui. Mas atenção, existe um mecanismo que não foi explicado, que é, por cada carta que ele tiver desta cor já comprada previamente, irá descontar um dinheiro no valor da carta a um máximo de 0. Isto é, esta carta poderá valer 0 se eu tiver comprado previamente 3 cartas amarelas. Eu só iria pagar 2 dinheiros em vez de 3. Colocando-a por cima da outra carta, deixando o valor à amostra. E iria aumentar então o valor do track amarelo por 1 e o valor
do treco vermelho por 1. Quando todos os jogadores fizerem a sua escolha, a roda irá andar um espaço a favor dos ponteiros do relógio. E será nesta posição onde os jogadores irão tirar agora as cartas. Isto irá ocorrer até todas as cartas serem retiradas de todas as pilhas e serem ou compradas ou vendidas e as outras descartadas para a pilha debaixo de cada uma das cores. Quando isso acontecer, quando todas as cartas forem compradas e forem retiradas, irá terminar a fase A da época. Quando a fase A acabar, vão-se fazer 3 ações de final de fase. Ação 1. Nós vamos ganhar dinheiro igual ao valor da economia que nós temos nesse momento. Neste caso, este jogador tinha 5 de economia, portanto, iria ganhar 5 dinheiros. Depois, vamos verificar o nosso poder militar e ver se podemos conquistar alguma colónia. Cada colónia tem o poderio militar aqui em baixo que é necessário para a conquistar. Isto é, ou para a colonizar. Isto é, este aqui, o mais baixo, será de 3. Temos ainda de 9, 15, 21 e 30 de poderio militar. Cada jogador só poderá ter uma de cada colónia daquele nível. Isto é, se ele adquirir esta 3, ele não poderá adquirir mais de 3. Terá que adquirir um nível superior a esse. Esta colónia vai ser retirada. Vamos dizer que eu tinha, e tenho 4. Vamos dizer que eu tirava esta colónia, que é de 3, mas eu não poderia olhar o que estava na parte de trás. Eu poderei ganhar dinheiro com ela e não a vou virar, ganhando os pontos que estão aqui só, e ganhando o dinheiro, neste caso 3, ou eu vou pagar o dinheiro que está aqui vermelho, e vou virá-la, e vou ganhar os pontos que estão ali no final do jogo, e vou subir os tracks que estão aqui. Neste caso, ia subir o trilho da economia por 1 e o trilho de militar por 1. Depois disso, a terceira ação e final desta entre fases A e fase B será criar a estatueta. Vamos dizer então que eu tinha 6 de cultura, era o suficiente então para fazer o primeiro busto, a primeira estatueta aqui. Esta estatueta vai-me dar certamente 4 pontos no final do jogo, a segunda vai dar 8, 14 e 22 no final do jogo. Além disso, irei escolher um token destes. Podia escolher então se queria a face com o recurso ou a face com o ponto. Se eu quiser a face com o recurso, eu vou colocar então a face com o recurso no sítio do busto e irá aumentar por o valor que está aqui o recurso. Neste caso, como era economia, eu ia aumentar por 2 economia. Se eu escolher os pontos, eu não aumento esta economia e basicamente ele vai multiplicar no final do jogo isto por os pontos que estão aqui, o que me daria dar 2. Cada um destes irá aumentar com o longo do tempo, ou aumentando os trilhos, ou aumentando os pontos de final do jogo. Depois da ação de esculpir o busto, vamos então passar à fase B deste jogo e desta época. E de qualquer época. Na fase B, o primeiro jogador daquela época vai iniciar ele por escolher uma das pilhas de descarte da cor que pretender e vai tirar a carta de cima, aquela que está virada para cima, a primeira, não podendo ver nenhum jogador, nem ele próprio, as cartas que estão para baixo. Ele vai então escolher qualquer uma destas cartas, vamos dizer que ele iria escolher esta, e irá ter novamente a escolha de ou compra, pagando o dinheiro que está aqui menos o número de cartas que está aqui como desconto, isto é, neste momento iria pagar 3 dinheiros por esta, ou vai vender por o preço que está aqui, neste caso 2 dinheiros. Passaria então para o jogador à esquerda, que iria escolher qualquer pilha que ainda existisse aqui, alguma carta, e iria fazer o mesmo. Iríamos aqui sempre à volta até que todas as cartas sejam ou vendidas ou compradas. Quando isso acontecesse, quando todas as cartas tiverem sido retiradas, irá terminar a fase B da época. E iríamos para
as ações de final de época. As ações de final de época são as seguintes. Primeira, vamos ganhar dinheiro novamente igual ao valor da economia. Eu tenho aqui 8, portanto, iria ganhar 8 dinheiros. Depois, iremos novamente tentar ocupar uma colónia. Se tivermos força militar suficiente novamente. Lembrando que não podemos ter a mesmo nível da mesma colónia se já a conquistarmos anteriormente. De seguida, vamos novamente poder fazer um busto, uma estatueta, se tivermos cultura suficiente para o fazer. Lembrando que não podemos fazer novamente o mesmo busto. Nem podemos nunca modificar o token que está aqui. Finalmente, temos a outra ação que é alimentar o nosso povo, assim se possa dizer. Então, como é que se alimenta o nosso povo? Vamos ver qual é o valor do trilho verde, neste caso seria 7, e vamos contar o número de cartas que esse jogador tem. 1, 2, 3, 4, 5. Se for igual ou menor o número de cartas que ele tem do valor do trilho, está tudo bem, nada acontece. Ele conseguiu alimentar. Também não diminui o seu trilho verde. Mas se tiver mais cartas do que o valor que tem no trilho, ele terá que retirar cartas para fora de jogo. E atenção, cada carta que descartar, vamos dizer que ele descartava esta daqui porque tinha menos comida, ele terá que baixar os trilhos nos valores que tinha levantado anteriormente. Isto é, tinha que baixar um vermelho e um azul. E, novamente, atenção. Se ele ver-se livre de cartas que aumentam comida, quer dizer que ele diminui o trilho e, imediatamente, ele terá que descartar mais cartas ainda. Portanto, se assim for, não é aconselhável descartarem cartas verdes. A última ação do final de época é comprar medalhas. O jogador poderá comprar, então, medalhas de ouro ou medalhas de prata. Pelo valor que está aqui. Dependendo da época. Portanto, na época 1, as medalhas de prata valem 4 dinheiros. As medalhas de ouro valem 6. Na segunda, 9, 12. E na terceira, 20, 30. Terá então que pagar o dinheiro que essa medalha vale. Se for uma medalha de ouro, ele irá simplesmente colocar a medalha de ouro aqui. Se tiver a segunda medalha de ouro, ele irá colocá-la aqui. E o número máximo de medalhas de ouro que poderá ter são 2. Se comprar medalhas de prata, ele irá escolher um outro token que tenha disponível deste tipo, token de recursos, e irá colocá-lo aqui dentro. Isto significa que, no final do jogo, o trilho verde, que é o trilho da comida, irá lhe valer metade dos pontos arredondados para cima no valor que tem o trilho. Isto é, se o trilho tiver, por exemplo, relembrando que isto são 10, isto são 20. Vamos dizer que ele tinha 27 pontos em comida no final do jogo. Ele iria ganhar metade desses 27 arredondado para cima em comida. Isto é, ele ia ganhar 14 pontos. Quando terminar a compra de medalhas, termina a época por completo. No final da época serão feitas as seguintes ações. Primeiro de tudo, serão colocadas, da mesma forma como foi feita para a primeira época, as cartas correspondentes à segunda época. E como já dito, o segundo jogador que teve a carta mais baixa na época anterior será o primeiro jogador desta época que irá iniciar uma nova época. Quando é que termina o jogo? O jogo termina no final das ações da terceira época. E irá-se proceder à pontuação final. Como é que se fará a pontuação? Então, começando por aqui, iremos ver então os pontos de cada uma das colónias. Vamos chamar todos os pontos das colónias e colocar aqui. Depois, iremos ver os pontos dos bustos. Isto é, como foi explicado, o busto terá que ser feito e será adicionado todos os pontos que estão aqui, mais os pontos que foram feitos por os tokens virados para o 1. De seguida, vamos ver as medalhas de prata, que estão aqui, como já foram explicadas, vão ter metade
dos pontos arredondados para cima do trilho correspondentes àquela cor. As medalhas de ouro ainda não foram explicadas. Basicamente, tinha comprado as 2 medalhas de ouro e tinha sets, que no máximo eram 2 sets de 5 cartas de cor diferente. Porquê? Porque aqui as azuis só têm 2 cartas, as roxas só têm 2 cartas, apesar das outras terem 3 cartas. Quer dizer que eu tinha 2 sets, cada set iria valer 14 pontos. Portanto, tinha 12 e ia ganhar 28 pontos. De seguida, vamos contar os pontos que estão aqui em cada uma das cartas. Iremos somar todos os pontos e iremos colocar aqui. E, finalmente, cada 5 dinheiros vale 1 ponto. E, no final de todas as somas, quem tiver mais pontos será o vencedor. Se houver empate, vamos ver quem tem mais dinheiro que sobre depois de fazer a conversão de pontos dos empatados. Vamos ver quem tem mais dinheiro. E será esse, o que tiver mais dinheiro, o vencedor. Se ainda assim haver empate, os empatados irão compartilhar a vitória. E pronto. É assim como é que se joga este Hadara da Anzingluck, trazido para Portugal pela Devir Games. De seguida, vamos ver as minhas opiniões sobre este jogo. Depois vemos os componentes e sabemos como é que se joga este Hadara da Anzingluck, trazido para Portugal pela Devir Games. Vamos saber as minhas opiniões. E como sempre, vamos saber o que é que eu mais gosto, o que eu mais gosto e o que eu gosto mais ou menos deste jogo. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é do seu forma diferente, pelo menos na minha opinião, um bocado inovadora do draft destas cartas. Começando logo por a parte de escolher e já ter uma estratégia aqui com a roda e a forma onde é que cada um dos símbolos e dos jogadores, na verdade, está a fazer o draft, a recoletar as suas cartas, já é um nível. Dizer assim, se calhar esta pessoa precisa deste, eu preciso mais deste, se calhar eu tenho que vender aquilo antes de poder comprar, portanto eu vou colocar aqui, portanto já é aí. A partir daí, todo o resto do draft, as cartas que vamos comprar, as cartas que vamos vender, as cartas que vamos descartar, para depois talvez termos a oportunidade de as adquirir na segunda fase de cada era. Portanto, acho que é um draft diferente, na minha opinião, e muito bem concebido. Então, o que é que eu gosto mais? O que eu gosto mais é que este jogo escala muito bem entre todas as contagens de jogadores. Isto é, joga-se tão bem a 2 jogadores como a 5 jogadores. E a diferença entre tempo não é muito, até porque metade do jogo é jogado simultaneamente. A fase A toda é jogada simultaneamente. Portanto, é um jogo que não demora muito mais tempo entre as várias contagens de jogadores. E é um grande plus. Não só ele joga até 5 jogadores, como joga muito bem a 2, 3, 4 e 5 jogadores. O que é que eu gosto mais ou menos? O que eu gosto mais ou menos é do tema. Um jogo de draft com o tema de civilização não é o que se possa dizer uma coisa original. É verdade que os mecanismos estão, de alguma forma, enviosados neste tema. É verdade. Mas não sei se é o tema mais certo, ou pelo menos o tema mais original. Já temas civilizacionais de draft de cartas civilizacionais já existem bastantes, e se calhar um outro tema neste jogo, apesar de talvez tenha sido um bocado diferente nesse âmbito, poderia ser um bocadinho bem-vindo. O que é que eu gosto menos? O que eu gosto menos é de várias iconografias deste jogo. Principalmente nas cartas roxas. É praticamente impossível, se não tivermos já a saber, e já jogámos várias vezes este jogo, o que é que cada uma daquelas cartas faz, só por olhar para os ícones e para o que é que está lá a dizer. Basicamente temos que ir sempre ao livro de regras ver o que é que se passa. Depois sabermos o que é que eu gosto mais, o que é que eu gosto menos, o que é que eu gosto mais ou menos, vamos ver as minhas opiniões globais e finais deste jogo. Este jogo, eu gosto muito, muito deste jogo. Não só na sua... O que perde na sua originalidade temática, ganha na sua originalidade de draft.
Gosto muito deste draft. Gosto que o draft seja em simultâneo também. Mas que não haja uma passagem de um lado para o outro, mas utilize essa passagem de um lado para o outro como uma segunda fase. Gosto do jogo ser dividido em duas fases e ter dois tipos de drafts diferentes. Gosto da parte disto aqui já ter este nível de estratégia, de dizer onde é que começamos e o que é que damos aos outros para começar e o que é que nós podemos comprar ou não. Por exemplo, estamos com falta de dinheiro, escolher começar num sítio, se calhar nos interessa menos, para depois vendermos aquela carta, para depois, se calhar, comprarmos a seguinte carta já com o dinheiro que adquirimos. Portanto, aqui tem já um nível de estratégia acima do próprio draft. Eu gosto muito desse tipo. Eu gosto dos vários mecanismos, gosto dos tracks, deste tipo de 4 tipos de tracks, este jogo é super simples na sua concepção. É só subir tracks para chegarmos a patamares que gostamos, certo? Patamares para conquistarmos colónias, patamares para fazermos estatuetas, patamares para adquirirmos as várias medalhas. Este jogo é um jogo que se gosta de jogar várias vezes, então é online, como é uma coisa que é automática, tudo. Nós temos a andar aqui. É um jogo que se joga várias vezes. Portanto, é um jogo que eu acho bastante viciante, diga-se a verdade. É quase como... tem quase aquele vício do Duel. É super simples, certo? É um bocado mais complexo que o Duel, mas Seven Wonders Duel, mas é também simples. É bastante streamline. Apesar de parecer um bocado mais complexo que qualquer um dos Seven Wonders, é um jogo, na minha opinião, que tem o mesmo nível de coisa, pelo menos igual ao Seven Wonders, no nível, no patamar. Sem dúvida, me surpreendeu bastante e que acho que todos deveriam jogar pelo menos uma vez, e são fãs de jogos de civilização com cartas. Eu acho que este é um jogo que deveriam experimentar se ainda não experimentaram. Eu acho que, para desanuviar do mesmo tipo de draft, acho que deviam experimentar este Hadara Dancing Glue, trazido para Portugal pela Heavy Games. Ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Espero que voltem para novos vídeos de todos os tipos e feitios. E por isso mesmo, até ao próximo vídeo.